Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Albert, contador da J Soluções. E no vídeo novo da J Soluções no canal do YouTube, eu tô trazendo um tema super relevante: reforma tributária e o Simples Nacional. Será que vai ter impacto nesse importante regime tributário? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente. Reforma tributária, eu venho trabalhando bastante aqui no canal do YouTube da J Soluções, trazendo conteúdos deste importante tema, porque estamos vivenciando isso todos os dias, mas também falando do Simples Nacional. Tem bastante conteúdo aqui no nosso canal. Agora eu vou fazer uma analogia, certo? Será que a reforma tributária vai ter impacto dentro do Simples Nacional? Sim, gente. Nesse primeiro momento eu vou trazer essa analogia. Eu ainda vou fazer sobre o lucro presumido, lucro real, mas agora vou trazer para vocês este exemplo. Muito bem, gente, vamos aqui ao quadro, uma visão geral. Primeiro, dentro da reforma tributária e na própria Constituição Federal, no artigo 146, ele trata exatamente sobre a seguinte situação: tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, certo? Então, ou seja, já tem essa previsão legal, certo? Mesmo depois de publicação da emenda constitucional e da lei complementar, tem um capítulo específico tratando de maneira diferenciada as empresas do Simples. Emenda constitucional número 132, então manteve, importantíssimo esse detalhe, certo? E a lei complementar 214 também introduz atualizações para as empresas optantes pelo Simples Nacional. E aí, Albert, houve mudanças dentro da emenda constitucional? Houve mudanças dentro da lei complementar? Sim, tá certo, gente? Promove alterações na lei complementar 123 de 2006. Lembra que a lei 123 de 2006 é a lei geral do Simples Nacional. Então é importante a gente fazer essa analogia na lei complementar 214 e na lei geral do Simples Nacional. Então, sim, a reforma tributária vai ter impactos, mas manteve sim esse tratamento tributário diferenciado, tá certo? E essas mudanças, gente, vão ocorrer a partir de 2027. Então, ano que vem começa o período de transição da reforma tributária, 2026. Mas no ano que vem, 2026, não vai ter diretamente impacto nas empresas do Simples. Começa efetivamente em 2027. Mas quais são esses impactos tributários, gente? É importante a gente tratar disso aqui para vocês. Primeiro, a gente sabe que a reforma tributária vai haver extinção de tributos e a criação de novos, certo? Então, a gente vai extinguir aqui o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS. Então, vai haver um impacto na estrutura dos anexos, né? Lembrando que hoje, anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, 4, 5, são serviços. Esses anexos vão ser mantidos? Vão ser mantidos. Porém, a gente sabe que de acordo com o anexo, de acordo com a faixa, você tem um rateio de tributos, né? Por exemplo, anexo 1, comércio. Esse comércio tem ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, CPP. No caso específico, com a reforma tributária, ICMS e PIS/COFINS vão ser extintos e novas nomenclaturas inseridas dentro do processo, IBS e CBS, ok? Então, a partir de 2027, esses tributos serão progressivamente substituídos pelo IBS e pela CBS nos anexos, e esses tributos de imposto de renda, contribuição social e CPP permanecerão inalterados, tá certo? Lembra que a reforma tributária trata nesse primeiro momento sobre o consumo. Imposto de renda, contribuição social, tributos sobre a renda não interferiu. Então, consequentemente, imposto de renda, contribuição social continua normalmente dentro do Simples. E o CPP, que é o equivalente ao INSS patronal, também não houve interferência, mantido dentro do anexo do Simples. Então, reflexo é no ICMS, ISS, PIS, COFINS e também no IPI. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você, tá bom? E principais alterações da lei complementar 123, que é a lei geral do Simples Nacional. É importante a gente passar esse tópico aqui para vocês também. 2025, que é o ano que nós estamos, passa a constituir a receita bruta e as demais receitas da atividade, ou seja, a parte do conceito da receita bruta ela foi ampliada, tá certo? Saiu inclusive recentemente uma resolução número 183 do Comitê Gestor do Simples Nacional tratando que a receita bruta ela está mais ampla do que era anteriormente. Então é importante a gente ler essa resolução. Já agora 2025 já houve essa atualização. E a partir de 2027, que é o ano oficial que a gente oficialmente vai começar a recolher, o IBS e a CBS passam a compor o recolhimento unificado do Simples Nacional. O optante pelo Simples Nacional deverá recolher o IBS e o CBS
por fora do Simples, caso ultrapassando o sublimite. Isso é outro detalhe importante. Lembra que até o presente momento não houve atualizações do limite do Simples. Mas, Albert, quais são as atualizações? Hoje, a nível federal, é 4.800.000, o limite do Simples Nacional. E o sublimite é 3.600.000. Se caso você ultrapassar isso, aí você vai ter que recolher o IBS por fora, tá certo? É um detalhe importantíssimo isso. E se você também ultrapassa o nível federal, você vai ter que recolher o CBS por fora. Então, isso também está previsto no Simples Nacional. Outro detalhe importante, não será mais possível realizar a apuração pelo regime de caixa. Hoje, quando você faz a opção do Simples, lá no início do exercício, você pode optar regime de caixa, regime de competência. Via de regra geral, qual a diferença de um para o outro? Regime de caixa você recolhe pelo recebimento e regime de competência você recolhe sobre o faturamento. Para quem trabalha dentro desse processo do Simples Nacional, já conhece um pouquinho dessa história. E em relação às indústrias, esse aqui é um detalhe importantíssimo. Passam a ser tributados pelo anexo 1, exceto aquelas que comercializem produtos sujeitos ao IPI, que vai para o anexo 2º, que é a Zona Franca de Manaus. Lembra que eu falei? O IPI também vai ser suprimido. Muitas dessas atividades vão ser inseridas um imposto seletivo, porém existe uma regrazinha específica para a Zona Franca de Manaus, que é uma área de incentivo fiscal, que poderá sim, nesse momento, recolher o IPI especificamente no anexo 2º. Então, também manter esse detalhe dentro dos anexos. Lembrando que o anexo 1 é comércio, anexo 2 é indústria, anexo 3, 4, 5 são serviços. Continuando aqui, gente, mais regras específicas dentro da reforma em relação ao Simples. Serão recolhidos fora do DAS ou IBS e CBS devidos na importação e no imposto seletivo. Outra regra bonitinha para você entender. Se você importar mercadoria ou se você for utilizar o imposto seletivo, você vai ter que fazer fora do Simples Nacional, fora do DAS. Vai ter que recolher separadamente. E os adquirentes do regime regular? Agora, o que é esse regime regular? Regime regular, gente, é um novo conceito que a reforma tributária trouxe para apuração fora do Simples Nacional. Tanto para a IBS quanto para a CBS, você vai recolher dentro do regime regular. Então, os adquirentes do regime regular do IBS e CBS terão direito à apropriação do crédito com base nas alíquotas do Simples Nacional, desde que destacado no documento fiscal. Importante, relevante isso. Então, eu sou um adquirente do regime regular. Comprei uma mercadoria. Lembre que agora a operação vai ser tudo não cumulativa? Não cumulativa, vou tomar crédito da minha operação, fechar com o débito da minha venda, e nesse caso específico das empresas do Simples, eu vou poder tomar crédito somente do percentual do anexo, conforme o recolhimento, certo? E tem que estar destacado no documento fiscal. Por isso que daqui a pouco eu vou falar uma dica importante para você, principalmente por regimes regulares. Será que vale a pena você comprar de uma empresa do Simples porque você vai tomar um crédito muito pequeno, ou até não tomar crédito se não houver destaque? É importante a gente esclarecer isso aqui. Outro detalhe, o PGDAS, que é justamente o programa que você apura e recolhe o Simples Nacional, passa a considerar os 12 meses anteriores ao mês anterior do período de apuração, a esse ajuste de um mês para trás, permitindo que os tributos sejam apurados no momento da emissão do documento fiscal. Ou seja, nova regra que entrou em vigor, gente, dentro do Simples Nacional, porque a apuração ela vai ser quase que instantânea. Lembra que agora a Receita Federal vai ser feita a apuração através da apuração assistida. Está sendo desenvolvido um portal nacional, tá certo? Então, nova regrinha para efeito de cálculo. Hoje, o período de apuração é do mês anterior. A partir de então, vai ser 12 meses anteriores ao mês anterior ao período de apuração. Então, a regra também é importante que vai ter impacto no Simples Nacional. E em 2026, gente, as alíquotas do IBS e CBS não serão aplicadas para as operações do Simples, como eu já tinha falado, tá certo? Lembrando que as empresas optantes pelo Simples Nacional não se apropriam de crédito. Então, eu sou optante do Simples, comprei a operação anterior, não apura crédito, tá certo? É sobre uma determinada alíquota conforme o anexo. Quem apura crédito, regime regular que toma crédito. Importante a gente frisar isso aqui. E esse regime regular, gente, as empresas optantes pelo Simples Nacional poderá escolher e apurar o IBS e CBS por fora. Esse é um detalhe importantíssimo. Essa é a dica deste vídeo principal. A partir de agora, hoje, você não tem a possibilidade de você, por exemplo, optar e recolher o ICMS por fora, PIS/COFINS por fora. Já a partir de então, com a reforma tributária, vai ser possível
você recolher o IBS-CBS por fora do Simples. Então, ou seja, mesmo você não ultrapassando os limites, tá certo? Então, assim, dica, se você vende a modalidade B2B, ou seja, se você vende muito para empresas e essas empresas do regime regular precisam de crédito, há uma grande possibilidade de você, logicamente, recolher fora do Simples Nacional o IBS-CBS, porque aquele cara vai tomar o crédito integral. E aí é vantagem. Teu cliente vai ter que analisar isso e aí verificar se é importante comprar de você. Agora, se você vende muito para consumidor final, modalidade B2C, onde o teu cliente não precisa de crédito porque é não contribuinte, nesse caso específico você recolhe a IBS-CBS dentro da segregação do DAS do Simples Nacional. Então é importante fazer essa analogia. Lembre que agora você vai conseguir fazer essa opção. E Albert, essa opção, temos outras novidades? Será que é uma vez por ano, como ocorre hoje? Mudou também isso, tá certo, gente? A opção feita agora por semestre, vai ser 2 vezes no ano, no período de setembro e abril. Então vai haver a possibilidade agora de 6 e 6 meses você fazer essa opção da forma de recolhimento dentro do Simples Nacional. Outra novidade importante que a reforma tributária está trazendo, que vai ter impacto no Simples Nacional. E para fechar esse vídeo, gente, eu trouxe um exemplo de cálculo de como vai haver esse processo de segregação, como vai haver essa transformação, esse passo a passo dessa transformação da reforma tributária dentro do Simples Nacional. Então, trouxe um cenário hoje de uma receita bruta de 185 mil e uma alíquota efetiva de 10,25, anexo 1 do comércio, certo? Então, aqui até 2026 vai ser desta forma. E aí, uma alíquota de 10,26, a gente está um exemplo aqui na quinta faixa, desses 10,26, 0,56 vai para imposto de renda, 0,35 vai para contribuição social, 1,30 para COFINS, 2,28 para PIS, 4,30 para CPP, que é o INSS patronal, 3,43 para ICMS. Então, desses 10,25, está aqui a segregação e a divisão para cada tributo. Lembra que a reforma tributária vai suprimir aqui o COFINS, o PIS e o ICMS. Só que isso vai ser gradativo, vai ter um momento de transição. Então, por exemplo, de 2027 a 2028, vamos lá, o mesmo exemplo aqui, observe aqui, continua o imposto de renda, porque não vai ter impacto no imposto de renda. Lembra que não mudou nada. Continua a contribuição social, porque também não vai ter impacto. Já começa a criar essa figura aqui da CBS. Observe que aqui já não tem mais PIS/COFINS. Esses dois carinhos foram suprimidos e veio para cá 1,58 de CBS, porque substituiu o PIS/COFINS. Continua recolhendo a CPP, 4,30, e o ICMS continua, mas o ICMS, lembra que vai haver uma transição maior. Vai haver essa transição até 2032, para quando chegar 2033, gente, fica totalmente extinto o ICMS. E aí você passa dentro da segregação ter o imposto de renda, a contribuição social, a CBS, que substitui o PIS/COFINS, a CPP continua, que é o INSS patronal, e o IBS totalmente substituindo o ICMS. Então observe que esse cenário vai haver sim uma transição e uma transformação, e a reforma tributária terá esse impacto dentro do Simples Nacional. Mas detalhe importante, Albert, será que o Simples Nacional vai continuar sendo vantajoso? Aí eu sempre falo, gente, você vai ter que fazer cálculo. Cada cenário de uma empresa, você vai ter sim que identificar para verificar se um outro regime tributário não é mais vantajoso. Você vai ter que fazer análise se você é melhor recolher o IBS-CBS por dentro do Simples ou por fora do Simples. Você vai ter que identificar se você não ultrapassou nenhum tipo de limite infringindo uma norma legal do Simples. Lembrando que dentro dessa reforma tributária, uma das premissas básicas é o aumento do controle fiscalizatório, é a apuração assistida, quase que de maneira instantânea, esse cruzamento de dados e malhas fiscais, e a cada dia que passa vai ficar difícil omitir qualquer informação. Até porque muitas das pessoas hoje, por mais que você não emita uma nota fiscal dessa canetinha, geralmente pagam num cartão de crédito, um cartão de débito, num Pix. Então é muito mais difícil você omitir porque é uma informação registrada, é uma operação financeira registrada. Então muito cuidado nesse momento você deixar de informar um faturamento, uma omissão de receita para não cair numa malha fiscal e ter eventuais pendências, tá certo? Mas antes, gente, analise essa questão tributária. Você tem sim que cumprir com as obrigações fiscais. Lembrando que já em 2026, as empresas não optantes pelo Simples Nacional já tem que informar nos documentos fiscais, porque tem nota técnica específica. Você tem que informar o IBS-CBS 1%. As empresas do Simples, nesse momento 2026, que é o período do teste, estão fora. 2027 oficialmente começa também para as empresas do Simples. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões e dar um joinha nesse vídeo para a gente compartilhar essa ideia, tá certo? Um abraço e a gente se vê!